Fala galera, hoje é dia de Batman o Impostor. É uma história da DC, escrita por Madson Tomlin e desenhada por Andrea Sorrentino no ano de 2021. Bruce Wayne é o Batman há 3 anos, e nessa realidade, o vigilante não é bem-vindo por todos em Gotham. E as coisas só pioram quando surge um impostor. Batman, o Impostor é uma história do selo Black Label da DC, ou seja, é um universo à parte, fora da cronologia oficial da editora. E por ser uma minissérie única, não é necessária nenhuma leitura prévia para entender essa história aqui. Então antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa tarde da noite, com a doutora Leslie Tompkins escutando um barulho bem alto vindo da sua varanda. Ela pega um taco de beisebol e se aproxima para ver o que era. Era o Batman, caído e sangrando quase até a morte. E ao remover a máscara dele, a doutora descobre que o Batman é Bruce Wayne. Leslie pensa em ligar para a polícia, mas relembra toda a sua trajetória, de como ela tentou tratar o psicológico do pequeno Bruce na sua infância, e ela lembra da raiva que existia dentro daquele garoto. Então antes de fazer qualquer coisa, ela decide lhe dar um voto de confiança. Medicado e enfaixado, Bruce acorda numa poltrona na frente da doutora, e ele procura pelo seu uniforme. Mas a doutora Tompkins exige que Bruce lhe conte o que aconteceu, ou ela vai revelar ao mundo o segredo do Homem-Morcego. Assim, Bruce conta como a sua noite deveria ter sido tranquila, mas um assalto a uma loja de bebidas saiu do controle. Acuados pelo morcego, os assaltantes balearam o dono da loja e, enquanto o herói ajudava o homem ferido, eles usaram uma criança como refém, então se expondo de propósito para chamar a atenção, fazendo com que os ladrões soltassem o menino, o Batman é baleado. Os criminosos tentaram fugir roubando um carro e matando o motorista. Então, mesmo ferido, o Batman foi atrás deles usando uma das suas Batmotos. O carro dos criminosos bate e assim, furioso, ele começa a quebrar braços e pernas de um dos assaltantes. Mas na distração, o Batman é esfaqueado na perna. Revoltado e sangrando muito, ele deixa todos desacordados e vai embora em direção à casa de Leslie Tompkins. Ela então lhe pergunta se ele foi até ali em busca de ajuda ou para morrer. E Bruce responde que tanto faz. A doutora então pergunta como Bruce se tornou isso, o Batman, e ele conta que foi algo que aconteceu imediatamente ao assassinato dos seus pais. Ele começou a procurar, até nos confins da Terra, uma maneira de controlar o monstro, o medo e a dor, para se tornar o próprio medo e a dor. Leslie diz que Bruce soa como uma pessoa insana, e ela quer, de fato, saber o porquê ele faz o que faz. Acontece que pela primeira vez em 54 anos, Gotham teve uma noite sem crimes violentos e Bruce sabe que foi por causa do Batman. Esse é o motivo. Leslie entende a visão do jovem Bruce Wayne, então lhe dá uma condição. Ele agora é o seu paciente psiquiátrico e deve ir até ali conversar com ela todo dia ao amanhecer. Caso ele falte algum dia ou se atrase, ela vai revelar sua identidade para a polícia. Então, sem outra opção, Bruce aceita. Naquela manhã, a detetive da polícia de Gotham, Blair Wong, vai até a sede das empresas Wesker. O Sr. Wesker chamou a detetive Wong para dizer que tirolesas foram encontradas no topo do seu prédio. E ele pergunta sobre o Batman, sobre a investigação da sua identidade secreta. Mas ela diz que não pode lhe revelar informações sobre um caso em andamento. Wesker então começa a falar da sua importância para a economia de Gotham e o quanto a figura do Batman representa um risco para os investidores locais. E ele diz que a polícia deveria acabar logo com o Batman, antes que alguém numa posição de poder como ele decida fazer alguma coisa sobre isso.
Quando a detetive vai embora, no elevador ela encontra um homem estranho que fala sozinho. Esse era Arnold Wesker, o filho do Sr. Wesker. Ao chegar na delegacia, a detetive Wong é chamada pelo seu superior para uma reunião de emergência. Eles receberam uma filmagem: o Batman matando pessoas. As imagens mostram 3 homens amarrados e encapuzados sendo chutados do alto de um prédio. Questionando de onde as imagens vieram, o capitão diz que foram cedidas por câmeras de segurança das empresas Wesker. Os 3 mortos eram presos recém-liberados da prisão Blackgate. E Hatcher, um dos detetives na reunião e parceiro de Wong, faz um comentário de que o Batman merecia um prêmio por finalmente se livrar do lixo da cidade. Mas ele é repreendido e todos na sala são lembrados de que assassinato não é justiça. O Batman surgiu em Gotham há 3 anos, e o ex-comissário James Gordon inclusive o apoiava, por isso ele foi afastado da polícia. E agora a detetive Wong precisa investigar melhor o Homem-Morcego. Na próxima manhã é o primeiro dia do acordo entre Leslie e Bruce, e a doutora não tira os olhos do relógio. O horário combinado já passou e ela lhe dá mais tempo antes de ligar para a polícia. E com as horas passando, no momento que ela prepara o celular para discar, o Batman aparece. Ela questiona sobre os tais assassinatos cometidos pelo Batman. E Bruce diz que o Batman não mata. Então aquele é um impostor. A preocupação de Bruce é que mesmo que ele impeça esse farsante, o dano à sua imagem pode ter sido permanente. Pelas ruas de Gotham, um homem chamado Otis Flanagan, que trabalha no controle de pragas, um caça-ratos, é destratado por todas as pessoas que o cercam, por isso ele gosta mais dos roedores do que dos humanos. Entre humilhações, serviços perigosos e um assalto sofrido, ele termina o seu dia sozinho no alto de um prédio. Mas quem estava por ali era o falso Batman, e o caça-ratos se espanta, mas diz que o Batman foi o único que o tratou bem uma vez quando ele evitou que o rapaz fosse jogado de um telhado por mafiosos. O caça-ratos, por trabalhar capturando roedores, sabe que o Batman usa os esgotos para uma rápida locomoção e diz que pode ajudá-lo. Ele pode lhe mostrar mais túneis secretos. Enquanto isso, a detetive Wong segue as suas investigações sobre quem poderia ser o Batman. E ela imagina que seja alguém com acesso a muito dinheiro, para ter tantas motos espalhadas pela cidade, além de várias tirolesas instaladas nos mais altos prédios de Gotham. Ao mesmo tempo, Bruce Wayne tenta fazer as suas próprias investigações sobre quem pode ser o impostor, quem pode ser a pessoa que quer incriminá-lo. E antes que ele possa chegar a uma conclusão, alguém bate na sua porta. E para sua surpresa, era a detetive Blair Wong, querendo lhe fazer algumas perguntas sobre o Batman. Um tempo depois, faltando 2 horas para o amanhecer, Leslie Tompkins não consegue dormir e começa a se perguntar se ela vai falhar com Bruce Wayne mais uma vez. Ela relembra de quando o conheceu. O garoto tinha 11 anos de idade e tinha sido recém-expulso de um colégio interno. Ela via muita raiva no garoto e Alfred, o mordomo da família, não queria aquilo. Ele não sabia como lidar com esse garoto raivoso. Alfred não era o seu pai e não pediu para ser o seu guardião. Então ele só queria, talvez, encher o garoto de medicamentos para que ele ficasse dopado. Mas como a doutora diz que não vai fazer isso, então Alfred simplesmente vai embora. Uma semana depois, Bruce foi enviado para um colégio militar russo e Alfred pediu demissão logo em seguida. Assim, por alguns anos, Bruce Wayne não foi mais visto até voltar para Gotham já adulto. O dia amanhece e Leslie percebe que os últimos 2 meses, desde que fizeram um acordo, Bruce tem aparecido cada dia mais tarde. E nesse momento ele chega mais uma vez machucado. E enquanto Leslie dá pontos nas suas feridas, ele conta o que aconteceu.
Ele conta que foi numa busca pelas empresas Wesker, já que elas detêm 80% das câmeras de segurança da cidade. E esse era o caminho mais fácil para encontrar o impostor. Mas para chegar na central de segurança, ele precisou nocautear alguns guardas. E num deles, o Batman não bateu forte o suficiente. E ele não foi nocauteado. Assim, enquanto Batman conseguia o controle das câmeras, o guarda acionou o alarme, trazendo o chefe da segurança para pegar o Batman desprevenido. Então, depois de uma luta intensa, o Batman precisou pular da janela do 30º andar do prédio. E machucado, ele cai num dos andares mais baixos, desacordado, e acorda com a visão do filho de Wesker, Arnold Wesker, conversando com um boneco. Um boneco ventríloco. Então, quando Arnold vê o Batman, o garoto pede para que ele mate o seu pai, porque ele é um homem mau. Leslie pergunta se Bruce respondeu alguma coisa para Arnold, mas ele diz que só foi embora, porque ele tinha cumprido a sua missão. As câmeras foram hackeadas com sucesso. E antes que ele possa ir embora, Leslie pergunta o que aconteceu com ele e a detetive Wong. Quando Blair Wong bateu na porta da mansão de Bruce Wayne, ele a atendeu, já que Bruce não tem um mordomo. A detetive diz que descobriu várias motos pela cidade usadas pelo Batman e, rastreando a empresa que produziu os pneus, descobriu que era uma das empresas Wayne. Mas Bruce diz que não sabe de coisas como clientes ou assuntos menores da administração da empresa. Ele passa mais tempo na sua mansão vazia do que nas suas indústrias. E se ela quiser, ele pode avisar os seus contadores que a detetive quer falar com eles. Bruce viu uma oportunidade aí. O impostor já tinha feito 10 vítimas e ele não descobriu o padrão ainda, a não ser que os 10 eram criminosos que viviam em liberdade. Para descobrir mais, ele precisava de acesso aos dados do departamento de polícia de Gotham, e a detetive Wong seria a sua porta de entrada. Bruce a investigou e descobriu que ela também teve os pais assassinados na sua frente. E Bruce pretende usar essa coincidência para gerar um laço entre os dois. Assim, no outro dia, Bruce marcou um café com ela para lhe contar sobre um container roubado do porto de Gotham, que supostamente seria a ligação das motos com o Batman. E ali, os dois começam a conversar mais sobre isso e sobre assuntos pessoais, como coincidências da sua vida, tipo sobre ter estudado na mesma faculdade e sobre a morte dos seus pais. Só que o assunto que começou como uma missão, com o passar dos dias foi ganhando mais aproximação e reconhecimento de um no outro. E assim, no final, Bruce Wayne de verdade se apaixonou por Blair Wong. Só que mesmo com esses sentimentos pela detetive, pro Batman o mais importante era a sua missão. E ele invade o computador de Wong e baixa os arquivos da delegacia. Com isso, ele descobre muitas coincidências, tipo algumas vítimas serem colegas de cela e de terem sido mortas só num raio de 5 km. Mas algo lhe chamou mais a atenção. 9 das agora 11 vítimas foram sentenciadas pelo mesmo juiz. Então o Batman faz uma visita ao juiz Alex McCarty e, depois de um rápido e violento interrogatório, o Homem-Morcego descobre que o juiz não tem nada com os assassinatos. Acontece que, quando James Gordon ainda era o comissário da polícia, ele e o Batman descobriram que as 3 maiores famílias criminosas de Gotham tinham 5 juízes em seus bolsos. Juntos, eles levaram isso a público, mas isso custou a carreira de Gordon, que foi demitido por trabalhar com um vigilante. E por isso, por comprovar a ligação dos juízes com a máfia de Gotham, vários criminosos condenados por eles foram soltos. Então o Batman imagina que o impostor tá, entre aspas, corrigindo esse erro. Ao contar tudo isso para a doutora Leslie Tompkins, Bruce vai embora. E pelo caminho, ele vê os anúncios nos jornais. O Batman já fez a sua 12ª vítima.
Enquanto isso, Wong é chamada de volta às empresas Wesker, onde eles descobriram que o Batman tem acessado às suas câmeras. A detetive então conversa com o Sr. Wesker sobre ele ceder as imagens das câmeras para ela. Wesker não gosta da ideia da polícia ter acesso às suas câmeras, mas Blair diz que não quer o acesso para a polícia, e sim para ela. Assim, em paralelo, Bruce e Blair investigam as mesmas câmeras e observam como o tal Batman tem um acesso aos túneis subterrâneos da cidade, e quem o ajudava era Otis Flanagan, o caça-ratos. Então a detetive Wong, o seu parceiro, detetive Hatcher, e a polícia de Gotham correm até a casa de Otis e o levam em custódia para interrogatório. O problema é que no meio do caminho para a delegacia, o comboio policial é atacado pelo verdadeiro Batman. Ele usa bombas de gás para dispersar os carros e acaba causando ferimentos em vários policiais, inclusive na detetive Wong. E no meio daquela confusão, ela vai para cima dele e aponta uma arma para a cabeça do Homem-Morcego. Mas para Bruce, a missão era mais importante. E ele a golpeia, fazendo Wong derrubar sua arma. E então o Batman diz para que Blair não se levante. Logo em seguida, de volta à Batcaverna, Bruce interroga o caça-ratos, que se mostra confuso. Ele diz que não entende por que o Batman o machucava. Eles eram amigos. Nesse mesmo momento, no departamento de polícia, Wong vai até a sala de evidências em busca de armamento pesado. E ela é surpreendida pelo seu colega, o detetive Hatcher, que questiona se ela estava se preparando para uma guerra. E então ela simplesmente pergunta se ele vai acompanhá-la. Leslie Tompkins diz para Bruce que depois de ter atacado a polícia, isso não tem mais volta. Enquanto isso, Otis Flanagan, liberado pelo Batman, está sendo interrogado pela polícia de Gotham. Machucado, ele diz que não entende por que o Batman bateu nele se os dois são amigos. Mas os policiais só estão interessados na identidade do Homem-Morcego. Então eles deixam o detetive Hatcher conduzir as perguntas. Confuso, Otis chora e diz que até parece que o Batman não sabia quem ele era. E numa distração de Hatcher, quando ele se aproxima de Otis, o caça-ratos pega a arma do policial e diz que achava que estava fazendo algo bom. E então, chorando, ele aponta a arma para a própria cabeça e se mata. No apartamento de Leslie Tompkins, Bruce diz que Otis só tinha uma informação útil, de que o Batman, que o caça-ratos acreditava que era o verdadeiro, usava um esconderijo atrás de uma queda de água nos esgotos. E Bruce sabe que existem apenas 11 quedas verticais nos esgotos de Gotham, então ele sabe onde procurar. E para Bruce, pior que atacar a polícia foi ter que atacar Blair Wong, alguém que ele vê como um reflexo. Ela passou por coisas parecidas na vida. Ela poderia ter se tornado algo como o Batman, ou ele poderia ter se tornado algo como a detetive. Enquanto a busca do verdadeiro Batman pelo impostor começa nos esgotos, a detetive Wong pensa sobre o fato de Otis ter falado que o vigilante parecia não reconhecê-lo. E ela lembra que, antes de ser demitido, o comissário Gordon ressaltava o quanto o Batman era violento, mas ele não matava. Então ela começa a se perguntar se existem 2 homens morcegos em Gotham. Nos esgotos, o Batman faz as buscas e encontra numa das cachoeiras o esconderijo que procurava. Nele existiam cópias do seu traje e uma espingarda com o símbolo de uma lula. Não existia dúvida que aquele era o esconderijo do impostor. Mas antes de concluir alguma coisa, o Batman impostor aparece com um fuzil na mão e dispara contra o verdadeiro Homem-Morcego, começando um intenso combate que se arrasta pelas galerias do esgoto de Gotham. Mas rapidamente, o verdadeiro Batman é rendido por um esquadrão da polícia, e com isso o impostor foge. Sem entender como chegaram tão rápido e de maneira tão coordenada, o Batman usa uma granada de luz para fugir.
Ele sai do esgoto até uma avenida movimentada, onde rouba um carro para fugir, mas o sangramento por causa das feridas durante a luta o deixaram tonto e ele acaba batendo o veículo na construção de um prédio das indústrias Wayne. Enquanto isso, Wong recebe a chamada na sua viatura de que o Batman roubou um carro e bateu num prédio no centro da cidade. E tendo estudado o comportamento do Batman, sabendo a localização das suas tirolesas e das suas motos, ela decide seguir por um caminho diferente. Cambaleando pela perda de sangue, Bruce tenta escapar pelo alto dos prédios. Ele tenta fugir, mas antes de conseguir continuar, ele leva um tiro no meio do peito. A atiradora é a detetive Wong. Enquanto ela se aproxima, o Batman tira sua máscara, revelando que é o homem que ela ama, Bruce Wayne. Bruce diz que o Batman não mata, tentando explicar que existe um impostor. Mas ela questiona que foi ele quem raptou Otis Flanagan e ele confirmando também que foi ele quem a golpeou. Bruce se levanta para ir embora e Wong tenta impedi-lo, mas ele diz que ou ela o mata ou ele foge. Não existe outra opção. E atordoada com tanta coisa, ela deixa o Homem-Morcego ir embora, enquanto fica com a máscara deixada para trás e percebe que ele disse a verdade. Existe um impostor. O amanhecer chega e Leslie Tompkins segura o seu telefone, aflita de ter que cumprir a ameaça que fez a Bruce. Naquela manhã, ele chega muito atrasado e fala que é hora de se despedir. Bruce diz que Leslie poderia ter denunciado ele há semanas, mas não o fez por saber que o Batman realmente faz a diferença na cidade. Ela pergunta por que ele não tenta mudar as coisas sendo Bruce Wayne. Mas acontece que, pela morte dos pais, a justiça proíbe que ele tenha acesso aos bilhões da sua fortuna, pelo menos até os 30 anos. De qualquer forma, ele doa milhões para a cidade todos os anos, e mesmo assim nada mudou. E se ele pudesse, ele faria mais. E esse a mais atualmente é ser o Batman. De volta à Batcaverna, Bruce já tem pistas sobre quem seria o impostor. A arma que ele encontrou no esconderijo tem a inscrição de uma lula, e ele lembra de uma história no submundo de Gotham, onde um criminoso chamado Lawrence Loman era conhecido como o Lula. Ele marcou todas as suas armas com o seu símbolo, mas todas as suas armas foram recolhidas quando ele foi preso, e elas deveriam estar na sala de evidências do departamento de polícia. Então Bruce vai até a casa de Blair, dessa vez como o Homem-Morcego, e ele diz que o impostor é um policial. Para confirmar isso, ele precisa de acesso aos vídeos de segurança que mostrem quem pegou a arma encontrada no esconderijo. Ainda desconfiada, Wong questiona se a versão de dois encapuzados é real. E mais uma vez, Bruce tira sua máscara e fala com Blair de como ele sentia que o pequeno Bruce Wayne tinha morrido com os seus pais embaixo de toda aquela raiva, até que ele a conheceu, e ele sabe que ela sente o mesmo. E mesmo em dúvida se tudo que Bruce fez até agora foi real ou só manipulação, Wong começa a investigar as armas apreendidas. Nessas buscas, o detetive Hatcher se aproxima e Wong diz que precisa de apoio para capturar o Batman. Blair entra em contato com Bruce e eles combinam de se encontrar no alto de um velho prédio abandonado, e Hatcher a acompanha de longe. E quando o Homem-Morcego surge e Wong começa a explicar que investigou a arma, uma mira aparece na detetive e um disparo é feito. O tiro atinge Blair Wong no peito e ela não morre graças ao colete, mas ela cai do alto daquele prédio e fica pendurada numa estrutura. O Batman tenta ajudá-la, mas ele também é atingido por um tiro. E assim ele se joga, pegando a detetive Wong e amortecendo a queda com o seu equipamento. O impacto ainda assim é forte e Bruce desmaia por um momento. E ele acorda
com o som de uma arma sendo engatilhada. Bruce abre os olhos para ver o impostor mirando na sua direção. Mas, com uma granada de luz, o Homem-Morcego causa uma distração e uma luta se inicia. O impostor diz que tudo aquilo é culpa do verdadeiro Batman, por ter sido ele o responsável pela liberdade de todos aqueles bandidos, ao ter revelado a ligação dos juízes com a máfia. E, com uma arma na mão, o impostor estava prestes a matar o Homem-Morcego. Mas de repente, ele é atingido por 3 tiros nas costas. Bruce Wayne foi salvo por Blair Wong. O impostor vai na direção dela agora e aponta a arma contra a cabeça da detetive. Mas Bruce grita o nome do seu impostor: o detetive Hatcher. Vendo que a sua identidade foi revelada, ele se vira mais uma vez para o Homem-Morcego. E nesse momento, Hatcher é atingido por um batarangue num dos seus olhos. Cambaleando, ele cai da beirada do prédio, mas Bruce o segura, dizendo que a justiça precisa ser feita e ele não vai morrer ali, ele vai apodrecer na cadeia. Mas não disposto a deixar isso acontecer, Hatcher tira aquele batarangue do olho e atinge a mão de Bruce, que solta o detetive. Então Hatcher cai para sua própria morte. A detetive Wong ainda dá voz de prisão para Bruce, e ele pergunta se ela acredita que Gotham ficaria melhor sem ele. E então a detetive o deixa ir embora. E assim o Batman desaparece. A busca pelo Batman termina quando o corpo do detetive Hatcher é encontrado com o uniforme de Homem-Morcego. E os noticiários divulgam outras mortes daquele dia também, como a morte de Bruce Wayne, que supostamente foi morto numa disputa de gangues. Enquanto Blair se recupera dos combates e da reviravolta que foi descobrir a identidade secreta do homem que amava, a doutora Leslie Tompkins reflete sobre como a figura do Batman era importante, mas também era tóxica para a cidade e poderia incentivar outros psicopatas a saírem das sombras. Então, antes de desaparecer por completo, o Batman faz uma última visita a alguém e vai ao encontro de Arnold Wesker. E ele é encaminhado pelo Homem-Morcego até tratamentos psicológicos com a doutora Leslie Tompkins. Enquanto isso, flores são deixadas pela última vez para vítimas da criminalidade de Gotham, como os Wayne, os Wong, o inocente Otis Flanagan e ele mesmo, Bruce Wayne. E é desse jeito que termina a história. Batman, o Impostor, é uma história fora do universo tradicional da DC, fazendo parte do selo Black Label da editora, que traz histórias além de universos alternativos com uma temática voltada para um público mais adulto. E isso é bem explorado aqui, quando o grande foco da HQ nem é o tal impostor. Isso acaba servindo como muleta de roteiro. O foco real é a exploração do psicológico quebrado de Bruce Wayne. Nesse mundo, onde ele cresceu sem o Alfred e depois perdeu o apoio de James Gordon, a abordagem dada à psique do Bruce é de alguém muito mais afetado, muito mais insano que o normal, e mostra realmente as consequências que o Batman tem na cabeça de Bruce Wayne. Esse lado mais realista também é abordado nos combates, onde o Batman realmente se quebra, se corta, sangra e quase morre. E isso cria um senso de urgência no leitor, ao perceber que esse Batman aqui não é o herói normalmente intocável do universo tradicional. E além disso, a abordagem detetivesca, não só para o Batman, mas também para Detetive Wong, que busca pistas e faz investigações plausíveis, é muito bem escrita. Por tudo isso, o roteiro é ótimo, a narrativa também dá um andamento muito bom, e a arte faz o complemento total, com um ar e um tom sombrio e perturbador. Inclusive, o roteirista da HQ é o mesmo roteirista do filme The Batman.
Mas o quadrinho não tem ligação nenhuma e não faz parte do universo do filme. Só pega emprestado o clima e até mesmo a semelhança desse Bruce com o do Robert Pattinson. Meu único problema com a HQ é o final médio, principalmente com a revelação de quem é o impostor, que é meio tanto faz. De qualquer forma, o quadrinho como um todo é muito bom. E é uma ótima leitura para conhecer um lado ainda mais psicótico do Homem-Morcego. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.